Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, de acolhimento, de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa equipe maravilhosa que nos abraça, nos envolve, nos carrega no colo e nos dá todo esse amor. Por acaso tem alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Pode procurar um de nós trabalhadores no final da palestra ou na livraria. Qual é o seu nome? Anne. Prazer, meu amor. Meu nome é Karen. Seja muito bem-vinda. Sinta-se acolhida e abraçada. Nós vamos começar com o preparo. Primeiramente, nós temos hoje o Anderson Monteiro. Ele vai nos falar sobre o tema Marcha do Progresso. Seja muito bem-vindo também a essa casa de amor. Boa noite. Vamos fazer o preparo do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier, capítulo 34, Alterações na Fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados, em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, algum deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a desertação de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou aquela circunstância, use discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agrave as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Palavras de Emmanuel. Após essa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu os convido a acalmarem os pensamentos, a respirarem profundamente, se desejarem fecharem os olhos, estarmos abertos e receptivos ao que nosso amigo veio hoje nos mostrar com seus estudos. Vamos pedir à espiritualidade amiga dessa casa que o intua e o faça entender, e que nós estejamos receptivos ao que ele veio
nos mostrar com seu estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Colocar? É. Cadê esse microfone? Boa noite a todos. Paz e bem. Eu vou falar sobre um tema, a marcha do progresso. É um tema que a gente consegue ver aplicações práticas no nosso dia a dia de diversas formas, né? No nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente faz na busca do nosso melhoramento, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E na perspectiva da doutrina, para a gente iniciar, né, qual é a perspectiva da doutrina para a gente falar da marcha do progresso? O progresso proposto pela doutrina dos Espíritos, pelo Mestre Jesus, é o progresso moral, em paralelo com o progresso intelectual, a gente caminhar com a asa do intelecto e da moral ali juntinhos. Essa é a proposta, né? De forma equilibrada, de forma harmônica. Então, esse é o caminho proposto pelo Cristo Jesus. E quando a gente fala no progresso intelectual, o Livro dos Espíritos vem trazendo que o progresso intelectual, ele antecede o progresso moral. Ele antecede o progresso moral no sentido que o intelecto, o trabalhar o intelecto, o trabalhar a inteligência, ou seja, o discernimento, é como se o intelecto fosse a luz que ilumina as trevas. Ou, adentrando um quarto escuro, adentrando as sombras, o intelecto é aquela vela acesa, aquela lâmpada que ilumina, possibilitando a gente ver o que antes não víamos. Apesar de estar diante de nós, a gente olhava e não via. Por falta de luz, a luz do discernimento, a luz do saber. Por isso, olhar e não ver o que está diante de nós. Por diversas vezes a gente se depara em situações como essa. A gente olha e não vê. Está ali. Por vezes a solução para um grande desafio da nossa vida está ali diante de nós. Mas por falta de determinado conhecimento, por falta do discernimento, por vezes a gente fica não horas na solução de um problema ou de um desafio. Por vezes ficamos séculos diante de um desafio, diante de cenários que se repetem. E aí Emmanuel tem um texto que ele fala sobre competição, né? Emmanuel comentando um trecho de Mateus no Evangelho, e ele fala que o processo de crescimento do intelecto, assim como o crescimento da moral, e ele enfatizando a questão moral, por vezes é necessário que a gente repita a lição 10 vezes, outras vezes 100 vezes, em outras 800 vezes, em outras 2.000, em outras 10.000, em outras 50.000 vezes para a gente passar a fazer o certo. Então, Emmanuel, trazendo claridade, ele coloca 50.000 vezes para começarmos a agir de forma assertiva, para começarmos a agir alinhados com a proposta do Cristo. E 50.000 vezes, algumas encarnações, algumas vidas. E a gente parte do ponto, como espíritas, dentro do contexto da doutrina espírita, dentro do contexto do Livro dos Espíritos, que somos espíritos imortais, numa breve passagem na matéria. E 50.000 vezes, repetindo a lição para poder vivenciar de forma natural, de forma automática, no contexto da pluralidade das existências, a
as coisas vão se transformando, as coisas vão mudando. Então, a proposta de Emmanuel, quando ele traz o desenvolvimento do intelecto e da moral, é nesse contexto, a proposta do Cristo. Emmanuel interpretando o Novo Testamento. Então, o desenvolvimento do intelecto, quando eu busco, por exemplo, a leitura das obras espíritas, do Livro dos Espíritos, uma leitura de um preparo como esse agora, do livro Colheita de Luz, né? A proposta é que a gente realmente colha luz, a luz do saber. E esse saber possibilita, a partir do momento que eu consigo discernir, a partir do momento que eu tenho o conhecimento, eu posso fazer um melhor uso do meu livre-arbítrio. A minha tomada de decisão é mais qualificada. Porque quando eu tenho o conhecimento, eu sou mais seguro. Eu dou passos mais firmes. Por outro lado, eu não posso me deixar inebriar pelo conhecimento, pelo saber, e ser tomado pelo orgulho, pela vaidade. E aí o orgulho e a vaidade não me leva a tomar a decisão, as melhores decisões. O orgulho e a vaidade me leva a equívocos, por vezes, gigantes. E aí o orgulho e a vaidade que me leva ao cenário de ter que repetir a lição 50 mil vezes, como Emmanuel comenta. No Reformador, na revista Reformador de 1964. E ele comenta justamente esse ponto, a necessidade de repetir a lição. Então, quando a gente fala na marcha do progresso, essa marcha é uma marcha infinita. É a busca de uma perfeição relativa, que a doutrina nos apresenta, que o Cristo nos apresenta, que Deus nos propõe. Uma perfeição relativa. E essa perfeição, essa busca de saber e de conhecimento é infinito. E aí, dentro desse cenário, dentro desse contexto, quando a gente fala em progresso, quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em discernimento, né? E a gente tem que lembrar também que somos filhos de Deus. Todos que aqui se encontram no salão, nos dois planos da vida, somos filhos do mesmo Pai, Deus. Inteligência suprema. Criador de tudo aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus. Então, a partir desse ponto, ou seja, criaturas de Deus. Então, não só nós, espíritos, com o discernimento, com o livre-arbítrio, somos criaturas de Deus. Mas quando a gente olha ao nosso redor, por exemplo, nessa região, onde tem uma flora muito bonita, muitas árvores, né? Aqui na região tem cachoeiras, tem uma fauna também, né? Animais silvestres. Então, todos nós somos criaturas de Deus. E aí tem um texto de Leonardo Boff, um teólogo, filósofo, uma pessoa extremamente conceituada, né, no meio da teologia. O Leonardo, ele hoje tem aproximadamente 87, 88 anos. Ele é doutor honoris causa por diversas faculdades, doutorado pelo FRJ, doutorado na Alemanha, um profundo estudioso da religião. Um profundo estudioso da religião. E ele tem um texto que se chama Ecologia e Espiritualidade. E quando a gente fala em ecologia, a gente está falando uma ciência que estuda a interação entre os seres vivos e seu ambiente, e o meio ambiente. Ecologia, o estudo da interação entre seres. Então, o estudo da interação entre seres, quando a gente olha para a doutrina espírita, o tempo todo a gente está estudando a relação, a vida de relação. E aí, ecologia vai além, nesse contexto, a relação que nós também temos com as criaturas de Deus. Aí eu falei da natureza, eu falei da flora, da fauna, falei que essa região aqui é muito rica nesse sentido.
e todos como criaturas de Deus. E nesse processo, nessa marcha do progresso, a importância da gente ser responsável e cuidar de nós, o autocuidado, o auto-perdão, o auto-amor. O primeiro ponto, a gente cuidar daquilo que Deus nos emprestou. O nosso corpo físico, por exemplo. A gente buscar ter uma vida disciplinada. Aí Emmanuel para Chico, a importância da disciplina, como ele enfatizou a disciplina. Uma vida reta, buscar uma vida equilibrada, harmoniosa, por exemplo, com a natureza, com todos os seres da criação. Então, quando a gente fala da marcha do progresso, a evolução, a gente buscar inseridos no planeta Terra em que nos encontramos, nesse orbe, a gente reconhecer em tudo aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus, nosso Pai, e a importância da gente respeitar a criação de Deus. E a gente pode falar da criação de Deus, por exemplo, como os nossos pets. Quem tem pet, quem gosta de um cachorrinho, de um gatinho, e como eles trocam com a gente carinho, né, amor, a gente chegar em casa e ser recebido com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afeto, aquilo como gera em nós felicidade, alegria. Por vezes, um dia difícil, a gente chega em casa e é recebido com aquela euforia toda. Então, criaturas de Deus. E a importância da gente ter cuidado, zelar, por vezes pelo nosso cachorrinho, pelo nosso gatinho, e por aí vai. Criaturas de Deus. E dentro do contexto de criaturas de Deus, dentro do contexto do conhecimento da ecologia como ciência, que estuda a interação entre os seres vivos e seu ambiente, quando a gente olha a figura da abelha é como representante no contexto de um ecossistema, no contexto da relevância da abelha, por exemplo, para a produção de alimentos. A gente olha a abelhinha, essa região aqui tem muitas abelhinhas, por exemplo. Quando a gente olha a abelhinha, por vezes a gente não se apercebe da importância da pequena abelha. Ela ali, na colheita do néctar, das flores, as operárias, levando para a colmeia. Mas não é só o néctar das flores naquele momento, não é só o pólen. Naquele momento da busca pelo néctar, o pólen tão necessário, a polinização, levando do aparelho masculino para o feminino, possibilitando assim a multiplicação, a fecundação e mais flores. Então, a importância das abelhas em toda aquela árvore, por exemplo, que dá flores, todas aquelas plantas que dão flores. E a grande maioria, a polinização acontece através das abelhas. E assim como na nossa vida de relação, Deus na sua perfeição, as abelhas, dentro de um ciclo, a partir da polinização, a partir da manutenção, da conservação, da multiplicação, por exemplo, numa floresta como a Amazônia, a polinização possibilitando a expansão, o fortalecimento da floresta, das matas. Caso não tivesse abelhas, se elas fossem exterminadas, parte significativa da polinização tão necessária no desenvolvimento, na proliferação das árvores e diversos alimentos. A cadeia como agente, muitos cultivos, como agente principal de manutenção, né, de uma produção agrícola, por exemplo. Então, se não tivesse as abelhas, por exemplo, se não tivesse,
as florestas, muitas florestas, a tendência era o quê? Deixarem de existir. E quando a floresta deixa de existir, os herbívoros que se alimentam das plantas, os herbívoros que se alimentam das plantas, vão ficar sem alimento e vão morrer. E os carnívoros que se alimentam dos herbívoros também vão mudar seus hábitos alimentares e de repente atacar humanos na busca de saciar a fome. E a gente vê uma interconexão, uma cadeia completa. E quando a gente olha para a marcha do progresso, quando a gente olha para a nossa sociedade, e como existe uma interdependência, a marcha do progresso em determinado momento fala da importância do convívio social, da importância da colaboração um com os outros. Aqueles que, por exemplo, têm um pouco mais de conhecimento, compartilhar o conhecimento com aqueles que têm um pouco menos. Ou seja, um estender a mão para o outro e erguer. É como se fosse uma escada infinita, onde se você está no degrau 3, você estende a mão para o colega que está no degrau 2, degrau 1, e ajuda ele a subir para o degrau 3. E aí o colega que está no degrau 5 estende a mão para você e te ergue. E esse esforço voluntário ou involuntário possibilita que a sociedade como um todo evolua e que o progresso ocorra. Então, quando a gente fala na marcha do progresso, a gente está falando em solidariedade, em fraternidade, em auxílio. E aí passa pela importância da compreensão, a gente compreender o momento do outro, porque às vezes a gente espera do outro algo que ele não pode nos oferecer. E aí, em situações como essa, por vezes, frustrações, desentendimentos. E aí, os maiores empecilhos para a marcha do progresso, segundo o Livro dos Espíritos, ele fala do orgulho e do egoísmo, chagas da humanidade. Então, dentro do capítulo que fala da marcha do progresso, orgulho e o egoísmo são os grandes empecilhos para o progresso da humanidade terrena. Olha só, o orgulho e o egoísmo. E aí eu lembro das abelhinhas, dentro do contexto da colmeia, dentro do contexto da ação delas, na busca da expansão da colmeia, na proteção da rainha, como elas agem de forma solidária entre elas. Alguns vídeos mostrando de forma fraterna, vou colocar dessa forma, né? E como elas nos ensinam o emprego das forças, das energias em um propósito compartilhado. E o propósito nosso compartilhado dentro do contexto aqui da doutrina, de uma casa de amor como essa, é a aquisição do conhecimento que possibilita a gente descortinar, abrir a cortina e conseguir ver além dos olhos materiais, ver além, compreender que além do corpo físico, dessa estrutura física, material, tem uma infinidade espiritual. E que primeiro é criado no plano espiritual para depois acontecer no plano material. Então, no contexto que a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, é a pátria espiritual. Então, a doutrina nos possibilita a compreensão, o entendimento dessa realidade, que muitos não a têm. E você não entendendo o mecanismo, esse mecanismo por vezes, ou muitas vezes, ou mesmo entendendo, mas ainda não vivendo dessa forma, eu coloco todas as minhas fichas aqui, no agora, nesse momento. E vivo só para a matéria. Vivo só para o reconhecimento do mundo, do homem. Não busco o conhecimento da
verdadeira pátria, da pátria espiritual. E quando a gente fala do conhecimento espiritual, porque tudo que acontece nesse momento aqui nesse momento, né? Uma forte atuação do plano espiritual junto a cada um de nós que nos encontramos nesse momento. Trabalhadores no bem, no plano espiritual, por exemplo, cuidando dos enfermos que aqui se encontram nessa sala, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento de cada um nesse momento, porque ele estar aqui hoje, nesse momento, é uma oportunidade bendita de nosso Senhor Jesus, uma oportunidade bendita de aquisição de conhecimento, ao mesmo tempo de tratamento espiritual. Por vezes necessidades que nem sabemos que temos. E em momentos como esse, o plano espiritual está atuando, promovendo melhorias, promovendo curas, possibilitando um pensar mais claro, que vai, dessa forma, nos levar ao caminho da solução de um grande desafio, ou de um pequeno desafio. Porque em momentos como esse, eu me pacifico, eu me acalmo, eu me sereno. E falando em se acalmar, se serenar, e voltando no contexto da ecologia, no estudo da interação entre os seres vivos, aí, mais uma vez, lembrando que achados científicos que o canto dos pássaros, uma das criações de Deus, o canto dos pássaros, cientificamente comprovado, que nos acalmam, nos harmonizam, nos tranquilizam. Ou seja, quem tem pressão alta, escutar os pássaros a cantar, abaixa a pressão. Então tem uma série de efeitos positivos ao ouvir o canto dos pássaros. Então, dentro do contexto da marcha do progresso, se eu me deixo levar pelo orgulho e pelo egoísmo, se eu estou centrado 100% só em mim, por vezes eu não percebo o pássaro cantando no meu quintal, do lado de fora da minha casa, do meu apartamento. Eu nem percebo que tem pássaro. Eu nem percebo que tem flores. Porque eu estou tão centrado na minha dor, ou exclusivamente nos desafios propostos no meu ambiente de estudo, no meu ambiente de trabalho, dentro do contexto do meu lar, dentro do contexto da minha família. Então, a importância, dentro do contexto da marcha do progresso, de eu parar um pouquinho, parar, se possível, silenciar. E dentro do contexto do silêncio, buscar, por exemplo, uma boa música, os pássaros, por vezes escutar o som de uma cachoeira caindo, de uma chuva caindo, e em vez de focar no pensamento contínuo, naquele turbilhão de ideias passando pela minha mente, e me agarrando com todas as ideias ao mesmo tempo, eu foco no canto do pássaro, eu foco na chuva caindo, eu foco na cachoeira ou numa música instrumental. Foco por 5 minutinhos e vou me desacelerando. E na sequência, por exemplo, eu levo o pensamento a Deus e oro em agradecimento, rogando auxílio, ajuda. Então, mecanismos como esse possibilitam e potencializam a marcha do progresso. E eu falei também do Leonardo Boff, né, o teólogo. Ele, desde o ginásio, ele fez seminário, ginásio, 2º grau, depois foi fazer teologia, e aí, em determinado momento, ele entrou na ordem dos frades menores, a ordem criada por Francisco de Assis em 1200 e alguma coisa, 208, 207, 209, Francisco de Assis criou a ordem dos frades menores, onde aqueles que ali se encontravam faziam um voto de pobreza, um voto de viver
em busca de auxiliar o próximo, de abnegação. E Francisco de Assis, que inspirou o Leonardo Buff, dentro da trajetória dele, nessa existência, ele buscava em diversos momentos o contato com a natureza para se pacificar e identificava em cada ser da natureza um irmão, em Deus, nosso Pai, como o Criador de tudo aquilo que não foi criado pelo homem. Carta da Terra. Em 1992, a Eco 92, foi discutido, mas não saiu ali, a Carta da Terra. Um texto criado por estudiosos, né? Estudiosos no contexto do clima, do meio ambiente. E quando a gente fala em clima, e quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de várias variáveis, de vários aspectos. O texto: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Esse é um trecho da Carta da Terra, que é mais extenso. É mais extenso do que isso. Mas eu trouxe esse pequeno trecho da Carta da Terra porque ela fala na união entre os povos. Ela fala da importância do cuidado com a biodiversidade, com a diversidade dos seres da criação. Olha só. Muitos estudiosos falam que Leonardo Buff influenciou muito a constituição dessa Carta da Terra, onde teve a participação de pessoas do mundo todo, mas pessoas do mundo todo, em diversos momentos, ouviram, foram treinados por Leonardo. Foram treinados por Leonardo. Leonardo, como teólogo, e um teólogo numa vertente muito forte, uma influência muito forte de Francisco de Assis. E eu falo em Francisco de Assis, dentro do contexto da doutrina espírita, temos diversas obras falando sobre Francisco de Assis, atuante no plano espiritual, no movimento espírita. Olha só, Francisco de Assis, atuante no plano espiritual, dentro do contexto da realidade espírita, não só. E a gente vê isso em obras, por exemplo, né, o Francisco de Assis de Miramês. A gente vê, por exemplo, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, no estudo da mediunidade, falando sobre Francisco de Assis. A relação dele com Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. E aí, quando a gente fala em Maria, a gente também vê a figura de Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, atuando junto em prol da humanidade terrena. E aí o Leonardo, dentro da teologia, no caso dele, né, uma vertente chamada teologia da libertação, onde ele, dentro dos estudos dele, ele coloca muito a importância, dentro do catolicismo tem sacramentos, como o batismo, por exemplo, o matrimônio, e aí ele fala da importância do sacramento atuante, ou seja, o sacramento do matrimônio, mas do matrimônio, a união entre dois seres, a importância dessa união trazer reflexos para a sociedade, para a coletividade. Então o texto dele, todo o tempo, ele vem trazendo, né, o sacramento do mundo, a importância de você viver a religiosidade. Ele coloca lá espiritualidade como ferramenta de propulsão do bem. Do bem.
Porque só através do exercício e prática do bem a gente consegue a libertação. A libertação. A libertação passa através do serviço, do servir. Isso está alinhado muito com Francisco e está alinhado muito com o contexto da doutrina espírita. Então, o título do texto dele é Ecologia e Espiritualidade. E essas duas palavras estão interconectadas se a gente tiver olhos de ver. Porque a interação entre seres vivos no seu meio ambiente e a espiritualidade, nesse momento aqui, nós numa interação, um plano com o outro, o plano espiritual e o plano material, nesse exato momento, nesse salão. Então, o estudo da interação, do relacionamento, da vida de relação, não só a vida de relação entre homens, mulheres, mas a relação com todos os seres da criação. E quando a gente volta na Carta da Terra, ela fala da diversidade, ela fala sobre economia, passa pelo emprego, fala sobre guerras, olha só, guerras, conflitos. Ela é um chamamento à fraternidade, é um chamamento à vivência do amor. E vivenciar o amor, por exemplo, é perdoar. Esse é um ponto importante. Vivenciar o amor em sua plenitude passa pelo perdão, o perdão das ofensas. E o perdão das ofensas não é algo simples. Dependendo do cenário, dependendo do contexto, não é simples perdoar. No estágio evolutivo que ainda nos encontramos, por vezes o perdão não é algo simples. Se a gente olhar para a TV, diversas atrocidades. E uma atrocidade, né, por vezes, numa pessoa próxima que a gente ama. Então, assim, o perdoar é um processo. É um processo. É um processo de desenvolvimento. É a figura da escada, uma escada infinita. Infinita. É um exercício contínuo. Uma busca contínua de entendimento. Através do autoconhecimento, através do entendimento do que me machuca, do que me magoa, do que me melinda, do que me tira do meu eixo, o que me gera desconforto, o que é um espinho na minha carne. O que é um espinho na minha carne? Que eu sinto me dilacerando, me arranhando. Que espinho é esse? Que no meu íntimo machuca e dói e me incomoda. Então, o autoconhecimento nos possibilita o entendimento de quem realmente somos. Porque quando a gente encarna na matéria, através do bendito véu do esquecimento, a gente não lembra das vivências anteriores. A grande maioria, a grande maioria não lembra de nada. Alguns lembram de algo. Tem acesso a algo de vidas passadas. O esquecimento nos possibilita, por exemplo, de vidas ulteriores. Por exemplo, eu fui um grande criminoso. Então, voltar a encarnar, sem lembrar de nada disso, é uma bênção. Porque é a possibilidade de reescrever, fazer uma releitura da realidade que me cerca. Para mim fazer uma releitura, é importante eu ter um referencial teórico talvez novo. Um referencial teórico novo. E a doutrina espírita, ela nos possibilita justamente isso. Em momentos como esse, essa casa tem grupos de estudo. Esse conhecimento valioso, agora há pouco eu cheguei, uma colega aqui estava falando de um grupo de estudo online, se eu não me engano. Então, na casa deve ter diversas oportunidades de estudo. E com o conhecimento que ilumina o intelecto, o discernimento, eu começo a fazer uma releitura da realidade. A cada livro, a cada leitura que a gente faz de um livro,
eu consigo extrair algo novo, algo que eu deixei passar. E aí quando Emmanuel fala em 50 mil vezes, e cada uma das vezes eu extraio algo novo. Ah, não quero mais fazer o curso do Livro dos Espíritos porque eu já fiz. Eu não quero ler o Livro dos Espíritos de novo porque eu já li. Mas a cada releitura eu extraio novos insights, novos conhecimentos, novas soluções para os desafios que se apresentam. Isso possibilita o que? O progresso intelectual proposto no Livro dos Espíritos, na marcha do progresso. E aí, com esse discernimento, eu já consigo identificar o que é bom e o que é mal. O que vai me levar para um caminho de dor e sofrimento e o que vai me levar para um caminho de paz, de harmonia, de equilíbrio. Esse que é o ponto, esse que é o ponto. Então, os cursos dessa casa, o estudo em si, a possibilidade de desenvolver o intelecto, o discernimento, é essencial, pessoal. É essencial. É essencial na nossa busca em sermos felizes. Quem não quer ser feliz? Quem não quer sentir em seu íntimo momentos de alegria cristã? E como nos reconforta. Agora há pouco eu falei sobre o pet. A gente chegar em casa, aquela alegria do pet recebendo a gente. Aquele momento, né, gostoso. E a alegria cristã, você ter essa alegria dentro de si, é como se você tivesse o tempo todo com um petzinho, o pet fazendo você se sentir, né, aí elevando ali os níveis de dopamina, endorfina, né, aquela sensação de bem-estar. Né? É como se você estivesse ali acariciando o pet te fazendo um carinho. Então, tudo isso. Então, quando eu busco mudar o meu sentir, a gente está falando de sentir, de sentimento. E a transformação, ela passa por eu mudar a forma como eu sinto. Ou seja, mudar o meu interior. E começar a sentir prazer, por exemplo, na leitura do Livro dos Espíritos, na leitura das diversas obras do Pentateuco Espírita, nas obras complementares. O prazer pelo estudo. E se eu ainda hoje não sinto prazer pelo estudo, isso é um processo. Aí volto lá no Emmanuel. Na primeira vez foi doloroso. Na milésima vez ainda foi doloroso. Mas lá na frente, 25 mil vezes, poxa, agora eu tenho prazer em pegar o livro. Eu criei um hábito. E aquele hábito, aquele condicionamento, aquele momentinho ali da leitura, por exemplo, pela manhã, acordei, peguei um livro de mensagens, por exemplo, o Evangelho por Emmanuel, da FEB. Tem lá o livro de Mateus, João, Lucas. Se você, a cada dia do ano, lê uma página daquela interpretação de Emmanuel do Evangelho do Cristo Jesus, como isso é transformador. Você pegar aquela página, ler, de repente ela está fazendo referência ao Novo Testamento, a um capítulo, versículo do Novo Testamento, por exemplo, de Mateus. Aí você vai lá, pega, busca interpretar, fazer a sua leitura ou releitura daquele texto. E vira um hábito. Todo dia de manhã eu acordo, faço a minha leitura, uma mensagem por dia. Ou seja, terminou o ano, terminou o livro. E aí você faz a coleção toda do Evangelho de Emmanuel, por exemplo. Pega Mateus, Lucas, Paulo. Emmanuel interpretando os textos do Novo Testamento. E quem é Emmanuel? E quando a gente olha para Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, quem era Emmanuel há 2000 anos, lá naquele contexto? E quem é Emmanuel? Recentemente, um conhecimento que a gente ficou conhecendo Emmanuel através de Chico,
E esse processo de evolução, como foi doloroso para ele, como foi difícil. Por exemplo, em determinado momento, ele como senador, a filha dele de 7 anos com lepra. Com lepra. E ele tendo condição muito boa financeira, um senador romano. E a filha dele com lepra. E a medicina, naquela época, nada a oferecer nesse contexto. Tinha lá os vales dos leprosos. Então a dor, por vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, é uma professora. Se você olhar para aquela dor e consegue ir além do físico e ver o ensinamento que o momento de dor, de sofrer, quer te trazer. E internalizar esse conhecimento. E Emmanuel, recentemente, durante a encarnação de Chico, era o mentor de Chico Xavier. E olha a obra que Emmanuel deixou para a gente através de Chico Xavier. Olha esse saber. Quando a gente olha lá em há 2000 anos, ele estava se questionando sobre se existia espiritualidade. Emmanuel, que tem essa obra tão vasta, que entrega para a gente um conhecimento profundo e libertador, dentro do contexto da libertação, da ignorância. A gente deixar de ser ignorante. O ignorante no sentido do desconhecimento da realidade espiritual, da realidade que nos rodeia. Ou seja, estamos fadados à perfeição. Todos que aqui se encontram nos 2 planos da vida, estamos fadados à perfeição. Alguns vão repetir a lição 10.000, outras 2.000, alguns de nós 100.000 vezes. Mas vamos todos chegar lá. Um pouquinho, uns primeiros, outros depois, mas todos vamos chegar lá. Em mundos felizes, onde não mais há egoísmo, onde não mais há orgulho. É um processo. E a importância de cada um respeitar o seu momento, o momento em que se encontra. E aí vai a questão do auto-perdão, se perdoar pelos equívocos. Mas o auto-perdão buscando acertar na próxima vez. A importância do auto-amor, se amar, cuidar de si, zelar por si. A importância de amar o próximo como a si mesmo, proposta do Cristo Jesus, de Deus. A importância de eu fazer com o outro o que eu gostaria de receber de tratamento. Por exemplo, será que eu gostaria pela manhã de acordar com um bom dia? Será que eu gostaria uma pessoa cruzar por mim em determinado local? Como vai você? Então, gestos de afeto, de respeito, de consideração, de solidariedade. Essa é a proposta da Marcha do Progresso, que está no Livro dos Espíritos. Essa é a proposta da Marcha do Progresso. Pessoal, não é algo complexo. Na verdade, a Marcha do Progresso, a gente caminhar junto ali, progresso intelectual e processo moral juntos, não é tão complexo assim. Mas requer uma dose de disciplina, uma dose de esforço. Eu compreender que eu preciso praticar, eu tenho que me permitir praticar. Por exemplo, quando a gente olha para um atleta um atleta olímpico, a rotina de um atleta olímpico, por exemplo, a rotina de treinos, a rotina de sacrifícios, o cuidado com a alimentação, com o sono. E, por exemplo, a alimentação é extremamente rigorosa, porque dependendo do que ele come, ele pode ter uma substância que pode impactar negativamente no exame. Doping. Então, olha só o cenário. Uma vida disciplinada, regrada. Então, quando Emmanuel vira para Chico e fala para ele que ele tem que ter disciplina, 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 e quando a gente olha para um atleta olímpico,
um atleta de alto desempenho, é isso, pessoal. É isso. Eu tenho um horário para acordar certo, um horário para dormir, eu tenho um planejamento do que eu vou fazer no meu dia. E nesse planejamento do dia, a importância de eu colocar um momento ali, por exemplo, para a minha leitura edificante. Olha só, o momento da minha leitura edificante, colocar um momentinho ali, o meu momento de desconexão do mundo material, por exemplo, o momento que eu vou lá, vou ouvir por 3 minutos, por 5, por 10, por 15, uma música instrumental pacificadora, o canto dos pássaros, que seja no YouTube. Por dia, um tempinho que vai ser para mim, para o meu autocuidado. Um tempinho diário para o meu autocuidado. Momento do autoamor, da autoajuda. Aquele momento nosso. De forma disciplinada. Todo dia, todo dia, todo dia. É por isso que o atleta olímpico, ele está lá na Olimpíada. É por isso que ele está lá. Você conseguir um índice olímpico, requer isso. De segunda a segunda. Seguir uma série de regras, de atividades físicas. Na busca, no contexto deles, do ouro olímpico. E aí, por exemplo, você vê a figura, né, de um advogado, por exemplo, no tribunal. Quantas vezes ele treinou para estar ali naquele momento no tribunal do júri? Quando você vê a figura do juiz, o quanto ele treinou para estar ali naquele momento, e entre outros diversos profissionais. Então, a repetição leva à perfeição. E Emmanuel fala isso. O repetir 50 mil vezes na busca da perfeição. O meu comprometimento com a minha consciência. E quando eu falo em consciência, as leis de Deus estão na minha consciência. Ninguém pode falar que não sabe. Somente quem está nessa sala. Então, um pequeno esforço diário, na busca do conhecimento, por exemplo, em páginas. Aí eu citei o exemplo, sugiro, da coleção O Evangelho por Emmanuel, comentando o Novo Testamento. Pega um livro, faz ele todinho, cada dia uma mensagem. Terminou, vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. E a sabedoria que está ali é transformadora. Porque a sabedoria do Cristo, e Emmanuel fala que teve acesso no plano espiritual aos originais. Então Emmanuel, quando comenta o texto do Novo Testamento, ele teve ajuda para comentar aquele conteúdo ali. Emmanuel, um espírito de luz, um espírito superior, e teve ajuda dos maiores que ele. Isso está acessível a nós. Está acessível. E nesse caminho que é a proposta da transformação. Nesse caminho. Tem um cientista... Oi? Pode falar. Como conviver, dentro de uma família, com uma pessoa egoísta e orgulhosa? Qual seria o procedimento do espírito? Boa colocação do colega. Uma boa reflexão. Uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, porque a todo momento, num planeta de provas e expiações como o nosso, a gente se depara a todo instante com o egoísmo, a gente se depara a todo instante com o orgulho, com a vaidade, a todo instante, a todo instante. E dói mais quando a gente, por vezes, recebe de uma pessoa que a gente ama. E qual é a proposta do Cristo? Qual é a proposta de Jesus? Como Jesus agiu quando foi traído por Judas? Como Jesus agiu quando Pedro negou ele 3 vezes? Como foi que o Cristo agiu? Aqueles que ele amava. Ele amava. Ele amava aquele grupo. Ele amava cada um daqueles que ali se encontravam. Jesus compreendeu cada um no seu momento. Porque estamos em momentos diferentes da evolução. Então aquele que entende um pouquinho mais,
tem mais condição de perdoar. Aquele que entende um pouquinho mais, compreende um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de conhecimento, tem uma capacidade maior de tolerância. Essa é a proposta do Cristo diante daquelas pessoas que por vezes são instrumentos da nossa dor. Essa é a proposta. Como Cristo agiu com Judas, como Cristo agiu com Pedro, como Cristo agiu com Maria Madalena, como Cristo agiu com cada um desses. Como Cristo agiu com o cego de Jericó na estrada. Então o Cristo ofertou amor para cada um desses, porque ele estava num patamar de conhecimento, de intelecto, de moral, ou seja, de amor, onde ele entendia o que se passava no íntimo daqueles que agiam de forma orgulhosa, egoística, violenta. A figura daquele centurião com uma lança dando uma estocada no Cristo, perdoado e amado por Jesus. Então a proposta do Cristo diante daqueles que nos ofendem é amá-los. E o amor, nesse caso, se exterioriza através do perdão, para a gente entender que o outro está no momento ainda, no estado de ignorância, no contexto de falta de conhecimento sobre a realidade espiritual, sobre a pluralidade das existências. Ele está se permitindo ser instrumento, por exemplo, de um ato violento, de um ato agressivo, de um ato egoístico, por falta de conhecimento ou por falta de maturidade. E a maturidade é um processo. Aí eu falei da importância da repetição. Eu falei não. Emmanuel falou. Então se eu com 10 mil vezes aprendi e o outro precisa de 50 mil, se eu já entendi, eu entendo que o outro está no momento dele. Eu não tenho como esperar do outro aquilo que ele não tem condição de me dar. Eu não posso esperar do outro aquilo que ele não tem condição de me dar, porque aquele é o momento dele. Aí eu tenho que ter paciência. E diante da dificuldade que é, por vezes, ter paciência, por vezes não é simples ter paciência, por vezes não é simples ser tolerante, por vezes não é simples ser compreensivo, não é fácil em muitas ocasiões. Quanto mais a dor, quanto mais forte é a dor, por vezes fica muito difícil ser paciente, tolerante, compreensivo. E nesses momentos a recomendação é eu buscar o silêncio interior, buscar um lugar silencioso, elevar o pensamento a Deus em oração, levar o pensamento ao Cristo Jesus e rogar de forma sentida e fervorosa, por sabedoria, por paciência, por força para dominar a mim mesmo, aos meus impulsos inferiores, o impulso do revide, o impulso do olho por olho, dente por dente. Oração, entrar em comunhão com o alto, e através dessa comunhão com o alto, sentir a presença do Cristo e de Deus junto a nós, lado a lado, no enfrentamento dos desafios que se apresentam em nossa vida. Obrigado, uma boa noite a todos. Nós aqui... Nós aqui agradecemos ao Anderson por todas essas reflexões tão valiosas decorrentes do seu estudo que ele trouxe essa noite. Muito obrigada. Nós vamos passar para a segunda parte
da nossa reunião, que é a parte do passe. Nós convidamos a todos a ficarem em silêncio em suas cadeiras e que os passistas se posicionem, por gentileza. Pensando em Jesus, graças a Deus. Mestre Jesus, é com grande alegria que nos encontramos reunidos em seu nome nessa noite. Gratidão por esses momentos compartilhados que o Anderson veio aqui nos
esclarecer, nos apresentar. Nós pedimos à espiritualidade amiga dessa casa, os mentores, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides, Dr. Miguel, que abençoe ao Anderson, que veio aqui com tanta alegria nos proporcionar esses momentos esclarecedores, a sua família, a todos aqui presentes essa noite, a todos aqueles nomes colocados nas caixinhas de prece, de encarnados e desencarnados, se porventura não tenham sido colocados, que esses nomes venham à nossa tela mental, que também serão atendidos, as aguinhas fluidificadas, que sejam fluidificadas para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Maria Santíssima envolva a cada um de nós com seu manto sagrado, de muito amor, de muita luz. E que, como o Anderson veio falar sobre a serenidade, também tem um teólogo que fala da oração da serenidade, né? Que nós possamos ter serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, que nós tenhamos coragem para modificar aquilo que podemos e que nós tenhamos sabedoria para discernir entre elas. Que cada vez mais, meu Pai, nessa marcha do progresso, nós consigamos dominar nossas más tendências, para cada dia mais estarmos perto de todos os exemplos que Mestre Jesus veio nos exemplificar. O amor ao próximo, e a gente consiga cada dia mais galgar esses passos na conquista da nossa evolução, nessa encarnação que nos é dada, que é um presente para cada encarnação, que nós não precisemos esperar 10 mil anos, 100 mil anos. Agora é a hora, nós somos os trabalhadores da última hora, que nós consigamos aproveitar ao máximo esse presente que nós estarmos aqui, nesse planeta, nesse momento. Que nós tenhamos um bom retorno aos nossos lares, que eles sejam inundados por esses eflúvios de luz que abrangem essa casa, essa noite, a nós e permaneçam em nós. A todos os nossos familiares, aqueles que amamos, aos nossos pets, aqueles necessitados, estropiados, miseráveis, condições de rua, de hospitais, presídios, que todos sejam acolhidos e abençoados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, peço mais um minutinho para vocês. Os nossos avisos hoje já começam a aparecer ali na TV do lado de fora. E tem um avisinho aqui, mais específico, que nós vamos ter o almoço agora no domingo, dia 15, às 13 horas, um almoço árabe. Estão todos convidados, vamos confraternizar juntos. E também para vocês seguirem as nossas redes sociais. Instagram é gbem.rio e YouTube é gbemrio, que estão todas as palestras, seminários gravados lá, tá bom? É isso. O livro. Que livro? Ah! O sorteio dos livros. O almoço pode comprar no dia? Pode comprar no dia. Hã? É peso, é por peso. Isso. Deve ser o quilo. Eu perguntei no início se tinha alguém aqui na casa pela primeira vez. Você também? Então vocês... Os 3 livros então são de vocês. Os livros sorteados geralmente a gente fornece às pessoas que vêm na casa pela primeira vez. Então não precisa ter o sorteio. Vão com Deus, paz e bem, como o Anderson disse aqui. Boa noite.